Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aí nos nossos vídeos da parte de alinhamento geométrico, né? A gente vai estar falando aí sobre alinhamento envolvendo motor e bomba, né? Bomba hidráulica. A gente não vai estar adentrando a parte de cálculo, né? Cálculos ou alguns conceitos específicos, por quê? Porque a gente já tem vídeos sobre isso. E os links estão aí na descrição, né? Então a gente vai trabalhar em cima de alguns aspectos específicos aí sobre a parte de alinhamento para a gente entender, mas aí já dou a dica para vocês desses links que estão aí logo no início aí da descrição do vídeo, né, o qual a gente fala bastante coisa aí sobre essa parte de alinhamento, tá bom? Voltado aí a bombas e motores. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente tem que entender é o seguinte, né? Parece muito simples quando a gente fala da importância, né, de se ter um bom alinhamento entre motor e bomba. Só que esse alinhamento ele leva a outros aspectos também, né? A gente tem que entender que quando a gente está falando de bomba, né, existe uma linha de entrada, né, a linha de sucção, né, e a linha de saída, né? Ou seja, a própria tubulação que vai estar envolvida no processo de montagem tem um aspecto muito importante nessa ação. Muitas vezes não é tão relacionado, mas a tubulação em si, ela precisa também ter um alinhamento específico. Por quê? Quando você tem ações de desalinhamento, quando a gente fala de desalinhamento, vou até mudar aqui a tela para a gente poder observar melhor, né? Vamos supor aqui o aspecto da bomba, né? Você tem lá uma ação, vamos supor aqui que seja a entrada, né? Que seja o aspecto de entrada da bomba, a tubulação de entrada. Quando a gente fala dessa ação, a gente tem que entender que existe uma verificação de alinhamento, né, referente a essa condição. A tubulação em si, ela dá uma tendência para que seja, né, executado esse alinhamento, né? A tubulação em si, a própria montagem dela, né, dá uma ação de gabarito aí para que você tenha esse alinhamento. Só que quanto mais longa, né, mais longas as tubulações, mais elementos periféricos, junções sejam utilizados, mais complexo se torna garantir, né, essa verificação. Então é necessário, né, essa verificação, né, seja com elementos como nível, né, nível de bolha, assim como elementos, né, de medição, como trena, régua, né, dependendo do tipo de tubulação, até outros instrumentos mais precisos, né. Então aí começa com essa verificação, porque um alinhamento mal feito, né, ele vai gerar perda de eficiência ali no ciclo de deslocamento volumétrico, né? Então, por quê? Porque ele vai gerar uma resistência, essa resistência vai gerar uma perda de eficiência, né? Ou seja, aquilo que se esperava de deslocamento não vai estar ocorrendo de forma efetiva. Sem contar que desalinhamentos podem também ocasionar ações de diferença de pressão que pode gerar problemas, né? Como a gente até comentou, né, em vídeos do passado aí sobre a parte de bombas, né, o qual você pode ter aí ação como cavitação, né, por causa dessa diferença de pressão, ou até mesmo aeração, né, de entrada aí de bolha de ar no sistema, que pode causar uma série de problemas. Então fica essa primeira dica aí referente ao alinhamento da tubulação, né. Outra característica importante está ali ligada à questão do eixo, né, a questão do eixo ali de transmissão, né. E muita gente diz, poxa, você tem lá um sistema que vai ter uma bomba e um motor, né, você tem lá os acoplamentos, tal. Às vezes eu faço a movimentação ali manual, parece que tá tão leve, né, eu sinto leve lá, mas quando eu vou fazer a verificação ou com relógio ou com alinhador a laser, está dando diferença, né, dá uma diferença considerável. Mas será que isso realmente tem impacto? Né? Será que isso tem impacto ali no processo? E aí eu vou te dar o seguinte detalhe: quando você gira, né, na mão ali o eixo, você vai atingir uma certa rotação, né? Dificilmente você vai atingir a rotação ali nominal do motor, né? Vamos supor 1800 RPM, né? Ou seja, uma rotação muito elevada. Se você tem um elemento desalinhado, você vai ter aquele problema até que a gente estava comentando nos outros vídeos, né, do desbalanceamento, né? Não é que a máquina ela vai deixar de funcionar,
né, pelo menos momentaneamente. Ela vai ter a sua partida, ela vai gerar, né, uma diferença de pressão ali na voluta, vai gerar o deslocamento volumétrico, só que aí entra a ação dos problemas recorrentes, ou decorrentes desse problema inicial. Porque a partir do momento que ela está desbalanceada, ela começa a ter uma ação não harmônica, né, nos elementos que constituem bomba e motor, né? E isso aí é onde entra, né, os picos de vibração. Esses picos de vibração eles vão estourar, né, como o professor meu diria, eles vão estourar onde? Nos elementos periféricos mais simples, né? Ou mais simples não, né? Mais de maior contato com essa ação, né? Entra aí a parte de fixação, entra a parte de rolamento, né? São os principais mais afetados, né? E aí pode entrar também a parte de rotor e você ter problemas mais severos aí no sistema, porque você vai ter um aquecimento, esse aquecimento ele pode estar gerando problemas, como a gente falou anteriormente, né? Como aeração, cavitação, isso aí no aspecto da bomba, e na parte do motor você pode ter um superaquecimento ali no motor e vir a gerar outros problemas, inclusive queima no rotor ou problema de alinhamento no eixo, né, ali de rotação do motor, né? Então, quando você faz essa verificação manual, você tem que entender que a rotação ela vai ter um pico muito elevado, né? Então, esse pico elevado ele vai te dar um espectro de vibração específico. Só que esse espectro de vibração específico, por ser uma ação centrífuga, não da bomba em si, mas do desalinhamento, ele vai fazer com que essa ação de vibração, essa harmônica da vibração, ela tenha cada vez mais propagação nos outros elementos. Então imagina, quando ela começa a afetar rolamento, né, o rolamento começa a perder tempo de vida útil e começa a apresentar defeito, você já vai ter outro problema de vibração específico desse elemento de máquina ou dos rolamentos, né, que fazem parte ali do conjunto. Quando ele entra para a parte da fixação, né, a fixação aí dos elementos, você começa a ter outro problema e cada vez mais você vai tendo ali, obviamente, uma degradação dos mecanismos, né? É muito difícil que uma empresa séria venha atingir um grau de desalinhamento muito elevado, né? Mas elementos que você acaba não tendo tanto contato, você pode ter um problema muito grande, né, com essa questão do alinhamento, né? E isso aí vai fazer com que você tenha uma perda de eficiência muito grande no ciclo de execução, né? Então, garantir o alinhamento é garantir uma vida útil adequada para não só as máquinas em si, mas para todos os componentes periféricos de transmissão, né? Como o caso aí da tubulação. Você tem que entender que esse ciclo de tubulação, né, especificamente aí falando sobre bombas, ele vai ter um fim, né? Quando eu digo fim em que sentido? Se é um ciclo que executa deslocamento volumétrico, né? Ou seja, você vai estar deslocando um volume de um ponto para o outro, né? E esse outro ponto é o fim desse ciclo, né? Seja um ciclo de enchedora, né? Uma ação de invase para bebidas, enfim, dependendo do ciclo, ele vai ter uma ação final, até mesmo um sistema de bomba de bombeamento para uma ação residencial, né? Algo comercial, né? Então, isso vai ter um impacto muito grande. Imagina, você está necessitando daquele elemento final, daquela água, ou seja lá qual for o líquido transportado, e não ter aquela possibilidade porque teve um problema de alinhamento quando ela foi instalada 6 meses atrás e agora deu esse problema, e aí o custo é muito maior porque você vai ter que fazer normalmente reparos elétricos ali que estão ligados aí ao acionamento, e a parte de tubulação, a parte de mecanismo, então o custo é muito grande, né? Então você manter esse sistema alinhado, né, acaba sendo de fato a ação mais coerente com o processo. Então essa verificação de elemento ela deve ser de forma constante. Quando falo constante, entenda-se com base em um período específico, né? E aí depende muito da carga, né? Qual é a massa que é deslocada aí para que você tenha ali um espectro de verificação, né? Se vai ser mensalmente, a cada 2 meses, semanalmente, enfim, depende da importância que você vai ter como referência ali e se tem já tem alguma incidência de avarias com esse tipo de mecanismo, né? Então, outro detalhe importantíssimo aqui para a gente finalizar, nessa imagem aqui que a gente pegou na internet, a gente pode observar que existe os elementos ali, o suporte, né? Existem os elementos ali para alinhamento. Existem os suportes ali para alinhamento. Se você faz uma montagem
de um sistema o qual não te dá referência de alinhamento, você vai ter muito problema para realizar o alinhamento. Porque você vai ter que estar utilizando calços específicos, às vezes as bombas, os motores têm uma determinada massa, um determinado peso elevado, então vai te dar muito problema, né? E muitas vezes o que o pessoal faz? Poxa, uma máquina dessa tão pesada aí, já coloquei o esquadro ali, já está alinhado. Mas às vezes não está tão bem alinhado assim como você imagina, né? Então volta a dica aí dos vídeos que estão aí na descrição, que a gente fala aí sobre cálculo, né? Como é que funciona essa parte de alinhamento aí de bombas aí, tão bem interessante. Acho que faz mais ou menos uns 8 meses aí que a gente postou esses vídeos, né? Acredito, ou faz mais tempo, mas enfim, eles estão aí indicados, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente fala aí sobre motores e redutores. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos aí referente à parte de alinhamento. Hoje a gente vai estar falando aí sobre motor e redutor de velocidade. Para quem viu o vídeo sobre motor e bomba hidráulica, vai dizer, poxa, mas o princípio é o mesmo. E de fato, o princípio é o mesmo de alinhamento, né? Você vai ter a relação ali de acoplamento com acoplamento, né? Fazendo essa relação de coplanaridade entre os eixos, né? E aí eu estou deixando aí na descrição links, né? Onde a gente fala de alinhamento aí de bomba e de motor, que a base lógica serve também aí para redutores. Mas por que eu estou querendo falar sobre redutores ali, sobre referente a essa parte de alinhamento? O que acontece? Os redutores de velocidade, eles possuem um detalhe muito interessante que acaba divergindo um pouco ali das bombas, que é o seguinte: o redutor de velocidade, ele normalmente é um agente final já de ação, né? Como assim? Né? Exemplo, aqui a gente tem um redutor do tipo coroa e sem fim, né? O motor ele é acoplado aqui na ação da coroa, né? Então ele ficaria, a ação de rotação seria aqui e desculpa, aqui no fuso, e aqui na ação da coroa já a rotação final ali de ação dele. Essa rotação final ela pode ir para uma esteira, para uma ação de força, seja lá o que for, mas normalmente já é uma ação final, né? Então problemas de desalinhamento envolvendo motor e redutor, né, fazendo comparativo, né, você pode montar um sistema ali de uma bomba hidráulica, né, com um desalinhamento acima do ideal, que você vai ter problemas, né? Mas normalmente esses problemas vão demorar um pouco ali para aparecer. No caso do motor e do redutor, esses problemas eles vão aparecer quase que de imediato. Eu já vi várias vezes acontecer problema com isso, né, na empresa, né? A pessoa vai lá, faz o alinhamento, né, uma hora depois já está lá o pessoal da operação chamando porque está com um problema ali na esteira de transmissão. E isso se dá porque os redutores eles trabalham com ação, né, muito ligada à parte do torque, né? Parte do torque, né? Ou seja, você tem ali uma redução de rotação, você tem uma amplitude ali do contato angular que faz com que se tenha um aumento do torque, né? Então, normalmente você vai ter uma ação de força, diminuição de rotação, com base, obviamente, ali no sistema projetado, né? E aí o que acontece? Quando você tem desalinhamento, né, você tem que entender que o motor, ele normalmente ele tem uma ação de carga maior nessa ação do redutor, né? Então, esse desalinhamento ele vai ter uma projeção, né, um espectro de projeção maior ali no sistema no que diz respeito a ruído, né? Então, para quem está ali operando com a máquina, né, ali no cotidiano já tem aquela noção do ruído ali do sistema de transmissão, né? Então, a partir do momento que você faz o alinhamento, liga lá o mecanismo, né, tá ok, e sai ali, né, se ele tiver com problema de desalinhamento, pouco tempo ali vai dar para acusar que teve problema, né? Então você vai ter um retrabalho ali quase que imediato. Não é dizendo que o alinhamento do redutor ou da bomba um é menos importante que o outro, muito pelo contrário. A gente sabe que referente a funcionamento de mecanismos, né, seguir os padrões é importante para qualquer mecanismo, né? A gente tem que entender que o mecanismo, além de ajudar, né, nas ações ali de fluxo da indústria, né, da empresa ali onde eles estão inseridos, existe um aspecto de segurança que é primordial, né? Então, qualquer ação dessa que venha a gerar um problema ali no padrão, pode ser que venha gerar um problema ali da parte de segurança, né? Tanto que a gente tem normas muito específicas, né? E as normas brasileiras são muito rígidas referentes a isso, né? No caso aí, mecanismos ligados à NR12. Né? Então é importante você seguir ali as orientações para que realmente fique um aspecto ali ligado, né? E outro detalhe, né, quando a gente fala dessa questão do torque, né, da capacidade do redutor, a gente tem que entender também um detalhe
que acaba gerando aí essa complexidade, que também está ligada ali às engrenagens. No caso desse redutor de coroa em sem fim, né, você tem aí uma ação de coroa. A gente até postou acho que uns 2 dias atrás, né, um vídeo no nosso Instagram mostrando ali fabricação de coroas, né, para a parte de redutores. Né, e o que acontece? Normalmente são mecanismos que internamente, né, os elementos de reposição às vezes até são bem mais caros, né, comparando aí, né, relativamente aí com as bombas. Né? Então fica essa dica aí do alinhamento de redutor, precisa ter um cuidado redobrado, né, porque é uma ação praticamente ali final de processo. Né? Então qualquer problema de desalinhamento você vai ter uma severidade ali mais tangível, né, mais próximo ali do momento da manutenção, né, enfim, do alinhamento, coisa do tipo. E aí fica essa dica para vocês, está aí na descrição aí, onde a gente fala sobre alinhamento em geral, né, cálculo, enfim, classificação da questão de alinhamento. Então fica essa dica aí para vocês, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí com o último vídeo aí dessa sequência aí sobre alinhamento geométrico, né? E a gente vai falar aí sobre MOSA, né? A gente até fala sobre outro aspecto ligado a parte de alinhamento, né? Mas muitos alunos perguntam, né, sobre o uso de MOSA, né? E aí a gente decidiu deixar esse último aí para falar sobre MOSA. Eu vou falar aqui sobre alguns comentários que eu já ouvi, né, para a gente entender, né? Um dos mais comuns é a MOSA ela não tem uma boa precisão, né? Quando a gente prende a peça levanta um pouco, fica um pouco inclinada. A MOSA ela solta com o passar do tempo, ela vai folgando com o passar do tempo. O mordente dela está desalinhado, a base dela está desalinhada. E o que acontece? A MOSA é um elemento periférico além de um ciclo de fabricação. Né? Você está utilizando uma fresadora, você está utilizando uma furadeira, no centro de usinagem, enfim, é um elemento periférico. Né? E aí a gente tem que entender a seguinte situação: a máquina em si ela está alinhada, é um ponto. Se ela estiver alinhada, beleza, já está mais da metade do caminho andado aí para a usinagem ela ser boa. Se você vai utilizar uma MOSA, aí você precisa garantir que o alinhamento da máquina ele seja refletido ali na referência de fixação da MOSA. A MOSA, enquanto elemento periférico, você vai encontrar diferentes preços, né, referentes à MOSA. Né? As MOSAs mecânicas mais comuns, né, aquelas mais pesadas, né, MOSAs de precisão, né, outras características também de fixação, né, que pode até minimizar o uso da MOSA ou não, né, como grampo fixo, coisa do tipo. Só que o que acontece? Quando você vai utilizar um elemento de fixação, né, essa fixação ela vai ser impressa ali na peça. Quando eu digo impressa, entenda-se o alinhamento da MOSA em relação à peça. O primeiro detalhe é: será que a base da MOSA ela está plana em relação ao elemento que vai ser utilizado? Exemplo, vamos tomar como referência a fresadora que a gente estava mostrando anteriormente, né, no primeiro vídeo. Será que a base da MOSA ela está paralela, né? Está plana ali em relação à ferramenta que está sendo utilizada, né? A ferramenta que vai estar aqui, né? Ou seja, a mesma verificação que você fez na mesa para alinhar a fresadora, teoricamente você deveria fazer na MOSA, né? Na base ali de apoio da MOSA. Só que aí tem um detalhe importante. Quando o mordente móvel da MOSA ele entra em contato com a peça, o que acontece? Essa carga que é jogada aqui no mordente móvel, né, na mandíbula móvel, faz com que a peça ela tenha uma tendência de inclinação. Estou deixando aqui de forma bem desalinhado, mas seria uma tendência mais ou menos como essa. Né? É tanto que muitas vezes você está utilizando um calço, né, embaixo ali da peça, e quando você aperta, né, o calço ele fica folgado. Né? Então normalmente o que as pessoas fazem? Bate na peça para ela assentar no calço. Então tem duas situações aí importantes. Uma que é qual é a folga que esse mordente móvel ele vai ter, porque se ele tiver uma folga elevada, vai acontecer essa questão do desalinhamento da peça, porque o mordente ele vai fazer com que a peça ela venha tender a ficar um pouco desalinhada. E outra situação é a peça, né? Se você tiver os dois mordentes paralelos, né, e a peça levantar, mas ela levantar de forma paralela, então quando você bate na peça, ela vai assentar no calço ali tranquilamente. Né, tranquilamente. Só que aí vem um ponto principal.
Se a peça ela vai ficar alinhada ou não, né, você tem que entender que quando por exemplo, no caso da fresadora, o cabeçote faceador, a fresa de topo, ela passar em cima da peça, ela vai começar a dar um novo aspecto ali à peça, que é a usinagem em si do processo. Vamos entender da seguinte forma. Vamos supor que a peça ela está um pouco desalinhada, e principalmente quando você está utilizando peça bruta, né? Então, exemplo, essa peça está um pouco desalinhada. A partir do momento que o cabeçote, né, ele passa aqui em cima da peça, ele começa a deixar aquela superfície ali plana, mas plana em relação ao quê? Ao cabeçote. Então, essa superfície que for usinada, deixa eu até mudar aqui a tela, essa superfície que for usinada é que é o teu problema, né? O teu problema de que aspecto? Você vai ter que tomar cuidado agora para que essa superfície que foi usinada, você garanta as outras superfícies, né? Exemplo, uma ação de peça com os 6 lados planos, né? Ou seja, com ações perpendiculares, né? Ângulos ali congruentes. Então, você vai ter que ter esse cuidado para garantir que os outros lados eles fiquem o quê? Em esquadro com essa face que você fez de referência, né? Então, muitas vezes, o problema não é a questão da moça, é de fato a estratégia, a sequência de usinagem que tu vai utilizar, né? Porque se tu utilizar uma sequência que não seja condizente ali com o processo, você pode sempre estar retransmitindo desalinhamento, né? Então, exemplo, se essa superfície aqui foi a primeira, independente, né? Fez a primeira superfície, o que acontece? Uma dica aí de usinagem, né? Pelo menos é o que eu faço, né? Fez a primeira superfície, fez a primeira face, beleza. Tranquilo. Quando você vai para a segunda face, o que é que eu faço? Essa face usinada, eu já encosto ela no mordente fixo. Eu encosto essa face que foi usinada no mordente fixo. Por quê? Aí eu não vou ter esse problema de desalinhamento. Observe o seguinte, desalinhamento entre a nova face que vai ser usinada, com a que está encostada no mordente fixo. Ou seja, eu já vou ter essas duas faces esquadrejadas. Agora, se esse mordente que está aqui na moça, ele não tiver alinhado, aí é onde você tem o primeiro problema. Então, teoricamente, uma verificação importante é se esse mordente ele está de fato perpendicular, né, ali alinhado ali, o mais próximo do zero ou não. Se ele tiver, beleza, porque quando você for fazer essa segunda superfície, ela vai ficar alinhada com a outra. Ela vai ter essa tendência aí de esquadrejamento, né, que é tão comum aí na área de fresagem. Então você teria uma superfície em relação à outra. Beleza, então aí você tem duas superfícies esquadrejadas e aí vem a terceira superfície, né? Que superfície seria essa? A gente pegaria o seguinte, essa nova superfície que for usinada, você encosta ela no mordente fixo, né? Encosta ela no mordente fixo, e a outra superfície que já tinha sido usinada, ela vai servir de referência agora para quê? Para algum instrumento de medição, ou relógio ou esquadro, né? Então a primeira superfície ela vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui. E a superfície, a última, né, que tinha sido usinada, ela vai ficar aqui encostando no mordente fixo. Então você vai ficar aqui com esse espectro aí de alinhamento. Só que essa superfície aqui, você precisa fazer o quê? Alinhar ela. Ou com esquadro, ou com relógio apalpador. Aí depende do grau de que você vai querer, né, referente ali à precisão. Feito isso, quando você usinar a terceira face, você vai ter 3 faces ali em esquadro. Ou seja, as outras 3 faces, você não vai precisar se preocupar com alinhamento com relógio, esquadro, coisa do tipo. Por quê? A referência que você vai tomar como esquadro é o próprio mordente fixo, né? E aí você já vai usinando a peça para colocar as medidas finais. Então isso aí facilita demais aí o processo de usinagem, te dá uma boa precisão. Então, voltando, você tem esse caráter da moça, né, que é importante você ter ali uma boa manutenção, entender o que é que tem ali de folga ali na moça, né, e de fato entender se vai atender o teu processo ou não, e depois disso ali a sequência que tu vai ter de operação. E outro alinhamento, né, essa parte que eu comentei, exemplo, é bem interessante isso, você pode tomar ela como referência para esquadrejar toda a peça, sem se preocupar com o alinhamento longitudinal da moça. Vou explicar agora. Você pode fazer toda essa usinagem, deixando a peça esquadrejada.
Você pode deixar ela toda esquadrijada, beleza. E aí, esse alinhamento aqui, longitudinal, você vai só se preocupar com a seguinte questão. Exemplo, vamos supor que a peça ela tem um canal, né? Que ela tem um canal, ela vai precisar ficar alinhado. Se por acaso essa amostra ela estiver desalinhada ou mais para um lado que para o outro, não tem interferência no esquadrejamento, mas para o canal teria. Se quer ter um canal aí de fato aí, paralelo, aí é onde entra esse alinhamento longitudinal da amostra, né? Que seria basicamente passar o relógio ao palpador aqui na superfície para garantir que ele esteja ali zerado em relação à ação da ferramenta, né? Então aí você iria alinhar a amostra para garantir essa condição de execução ali do processo, né? Então aí teria esse detalhe. Outra situação aqui para a gente encerrar, né? Isso aí eu já vi acontecer muitas vezes, é o seguinte. Vamos supor que tem uma peça aqui fixa. E essa peça ela está mais alta aqui para esse sentido. Mais alta ela está desalinhada, né? Então ela está desalinhada aqui para esse sentido. Então o que acontece? Se ela está desalinhada nesse sentido, o correto seria de fato bater nela aqui para ela assentar e ficar a linha alinhada. E assim, vamos supor que você precisa passar o relógio nessa superfície aqui para alinhar. O que acontece? O eixo de rotação da peça é uma ação muito importante para o quanto é que você vai estar deslocando ali no relógio. Por quê? Esse eixo de rotação, vamos supor que a gente esteja vendo aqui ela de forma frontal. Esse eixo de rotação ele pode ser pelo centro. Então, exemplo, se você bate aqui desse lado da peça, se o eixo de rotação dela for pelo centro, quando eu digo eixo de rotação, entenda o seguinte, como é que ela vai deslocar? Né? Como é que ela vai estar deslocando ali na amostra? Então, dependendo do ponto de pressão maior da amostra em relação à peça, pode ser que ela rotacione pelo centro ou pela extremidade. O mais comum é pela extremidade. Mas o que acontece? Se ela está rotacionando pelo centro, quando você bate em uma região, o que acontece? Essa região desce e essa região aqui sobe, porque ela está rotacionando ali pelo centro, né? Se ela estiver rotacionando pela extremidade, que é o mais comum, então o que acontece? Quando você bate de um lado, o outro ele tende a ficar em equilíbrio, né? Ele tende a ficar em equilíbrio, vai descer mais ou menos, dependendo do movimento que você for fazer. Agora, se ele estiver pelo centro, né? Pelo centro, a partir do momento que você bate de um lado, ele sobe do outro e vice-versa, né? Então, aí são os cuidados aí ligados a essa parte de alinhamento, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!